Shalom, shalom, sejam bem-vindos a mais um Israel para Jesus. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre história e um pouquinho aí de costumes e cultura judaica. Vamos adentrar dentro de um tema não muito conhecido e muitas vezes não bem compreendido pelos próprios judeus, que é uma das vertentes do judaísmo. Pois é, nós vamos falar hoje a respeito do movimento da vertente dos judeus caraíta. Enquanto a maioria do mundo judaico segue as tradições rabínicas, né? Basicamente aí todas as vertentes do judaísmo, seja conservador, reformista, ortodoxo, ultra-ortodoxo, movimento rabade, tantas vertentes do judaísmo, embora a maioria segue aí a tradição rabínica, os judeus caraítas, que é esta vertente que nós vamos aprender um pouquinho, hoje eles seguem um caminho diferente. Então eles representam aí uma oposição tanto histórica como também em termos de costumes aí dentro da tradição. Para nos guiar aí nesta análise, neste bate-papo, para a gente conhecer um pouquinho dessa vertente do judaísmo caraíta, eu quero chamar aqui e temos aí a honra de receber a nossa convidada entrevistada do programa de hoje, que é a Regina Last Chetman. Regina, seja bem-vinda a mais um Israel para Jesus. Boa tarde, pastor. Muito obrigada. Olha, Regina, a gente já fez vários programas juntos aqui e eu sempre apresento você, né, para todos aqueles que estão nos ouvindo. Mas hoje eu quero que você faça uma autoapresentação. Então, rapidinho aí, brevemente aí, faça aí uma apresentação sua. Quem que é a Regina Last? Bom, eu sou uma judia que nasceu num lar totalmente judaico. Já estudei em Jerusalém, morei com os ortodoxos, judeus ortodoxos. Mas há 12 anos atrás eu tive encontro com o Senhor Jesus e Ele mudou completamente a minha vida. E hoje eu tenho a honra de servir e estar junto, caminhando com os irmãos do Instituto Tzadik Baimoná. Maravilha! E né, não tem ninguém melhor do que uma judia para falar a respeito desta vertente dentro do judaísmo. E para a gente começar, Regina, eu queria que você falasse para a gente aí quem são aí os caraítas e qual que é a origem dessa vertente judaica. Então, pastor, é muito interessante porque o judaísmo rabínico ele sempre quer tentar afirmar que a única forma de você seguir o judaísmo é seguindo o Talmud, seguindo as regras que eles colocam e seguindo o que eles mesmos denominaram como judaísmo rabínico. Mas sempre existiram grupos que se opuseram a isso. A gente tem na época de Jesus os saduceus que não concordavam com as tradições rabínicas e os caraítas que existem até hoje, eles surgiram no século VIII através de um cara chamado Anan ben Davi. O termo caraim vem do hebraico e significa aqueles que leem. E quer dizer aqueles que leem as escrituras. É um movimento que se opõe completamente à tradição de que os judeus receberam, toda a tradição rabínica, ela está em volta de dizer que Moisés, quando estava no Monte Sinai recebendo a Torá escrita, né, a lei escrita das mãos de Deus, ele também recebeu uma Torá oral, uma lei oral. E essa Torá oral explicaria toda a lei escrita. Ou seja, o judeu depende dessa Torá oral para conseguir entender a Torá escrita. Durante muito tempo, essa Torá oral foi simplesmente passada de geração em geração, ela era só carregada de forma oral, porque senão os rabinos entendiam que ia se perder a originalidade. Mas depois da dispersão dos judeus, eles entenderam que seria importante compilar tudo isso para que não se perdesse, e aí se originou o que a gente tem hoje como o Mishneh Torah, o Talmud e todos os outros livros judaicos que eles têm como, que eles dizem, né, que foi essa Torá oral compilada para a gente poder entender a Torá escrita. Então, esses caraítas, eles rejeitam totalmente isso. Para eles, Moisés recebeu uma única lei, uma única forma de lei, que foi a lei escrita, e eles não aceitam essas tradições rabínicas, essas interpretações rabínicas, e eles acreditam que isso são invenções de homens.
Ok. Então, quando os judeus que seguem aí o Talmud, né, a lei oral, quando ele fala, porque a Torá diz isso, tem que saber aí que Torá está se referindo, né? Se é a Torá, o Pentateuco, né, que faz parte aí da nossa Bíblia e da Bíblia hebraica, ou se é essa Torá que é o Talmud, né, a lei oral. Isso também até mesmo nos evangelhos, né, às vezes fala, não julgando o próprio Senhor Jesus ou os discípulos ali de não cumprir a lei. É importante entender aí dentro desse contexto, e você colocando isso para a gente já dá para entender, né, que lei está se referindo, né, a oral ou a lei mesmo, né, a Torá propriamente dita mesmo, né. Interessante aí essa questão que você colocou para a gente. E qual que é, Regina, assim, o argumento central, ou no que eles se baseiam, quais são os argumentos que eles colocam para rejeitar a Torá oral e, consequentemente, então, a tradição rabínica? Então, foi interessante isso que você falou, pastor, porque quando a gente assiste um debate rabínico, muitas vezes é muito difícil você ver um rabino pegando as escrituras e falando, trazendo o texto que está nas escrituras. Ele sempre vai defender o argumento dele dizendo, não, mas aqui o Talmud diz isso, 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 ou aqui o Midrash diz isso, isso, isso. É quase assim, impossível ver um rabino dizendo, não, o texto diz isso, isso, isso. É muito raro ver, na verdade. Mas os caraítas, eles afirmam que trazer uma Torá oral, ter uma interpretação oral e tudo aquilo que é dito nessas interpretações rabínicas viola o mandamento de Deuteronômio 4:2, que é de não acrescentar nem tirar nada da lei. Existem várias contradições dentro do Talmud e dessas regras rabínicas. Inclusive, o Talmud ele alega que, mesmo que um rabino esteja errado, uma autoridade rabínica esteja errada, você deve obedecê-lo. E isso para os caraítas é inadmissível. Além disso, os caraítas eles têm o lema de que o judeu ele é capaz de ler as próprias escrituras e interpretar por si só elas, que o texto bíblico ele é suficiente. Eles consideram o que a gente, né, o cristão considera como hoje o Antigo Testamento, que é desde Gênesis até Malaquias. Então, você tem o Pentateuco, os profetas e os escritos. Para eles, esses livros são suficientes para serem estudados e entender o que Deus está pedindo na lei. Então, eles têm o Antigo Testamento como temos, e é sobre o Antigo Testamento, ou o Tanar, né? Que eles, então, seguem como sua regra de fé e prática, nada mais além do que isso. Exatamente, exatamente. E é encontrado dentro dessas tradições muitas diferenças de como eles celebram, por exemplo, as festas, de como eles cumprem o mandamento do Shabat, de como eles entendem o calendário bíblico, com um calendário que hoje, né, mudou várias datas, que fazem com que seja questionado se realmente tudo isso foi um mandamento de Deus. Então, o principal argumento dos caraítas é que o judeu não pode atribuir à Torá oral um peso divino, que é isso que os rabinos fazem. Então, o rabino vai dizer que essa Torá oral ela é tão divina quanto a Torá escrita. Moisés recebeu os dois, e que sem a Torá oral seria impossível a gente saber certas coisas que a gente sabe hoje. Então, por exemplo, se não tivesse a Torá oral, a gente não saberia o que é um tefilim, que é o filactério. E aí o caraíta vai dizer assim, não, a gente não precisa disso, até porque o tefilim não era uma forma literal da forma como os judeus fazem hoje, não foi isso que Deus pediu, mas sim uma forma que era para que o judeu não se esquecesse de Deus, era uma forma como se fosse alegórica a respeito do que Deus estava falando. Então, existem várias coisas que os judeus interpretaram ao longo do tempo e que eles atribuem isso que foi essa tradição de que foi passado desde Moisés. O próprio Maimônides, na sua introdução ao Mishneh Torah, ele fala: Moisés recebeu essa tradição oral que foi passada para Josué, que foi passada de forma ininterrupta de geração em geração, até que os rabinos decidiram que eles iam compilar isso, codificar tudo isso nos livros, e hoje o judeu tem acesso a isso. Mas qual é o problema?
O judeu, quando ele vai estudar numa yeshiva, né, numa escola, vamos dizer assim, bíblica, judaica, ele não vai ficar estudando as escrituras de Gênesis a Malaquias. Ele vai ficar estudando o Talmud, ele vai ficar estudando o Midrash, ele vai ficar estudando tudo isso. Então, ele vai te ensinar muito mais as regras do que as interpretações bíblicas. É por isso que quando você vê hoje em dia, tem muitos vídeos na internet de missionários, pessoas trazendo profecias messiânicas nas ruas, mostrando isso para os judeus, mesmo os ortodoxos, e aí você pergunta assim, da onde vem esse texto? Você pega Isaías 53, ou até mesmo Isaías 9:2, da onde vem esse texto? Eles vão falar assim, não, esse texto vem do Novo Testamento. Eles não conseguem enxergar isso como algo que vem no próprio Taná, porque eles nunca leram isso. É um texto desconhecido para eles. Por quê? Porque eles ainda estão apegados simplesmente a essas discussões rabínicas e tradições rabínicas. E esses textos rabínicos muitas vezes trouxeram muito mais confusão do que clareza. Você pega as profecias messiânicas, você tem rabinos dizendo assim, não, aqui eu creio que esse texto fala do Messias. Aí outro rabino pega e fala, não, eu não creio que aqui fala do Messias. Eu creio que aqui fala de um rei, eu creio que aqui fala de uma pessoa que ainda está por vir, mas não é o Messias. Ou então, aqui eu acredito que Deus está falando que a gente deve fazer dessa forma. E o outro rabino fala, não, eu acredito que Deus está falando que nós devemos fazer dessa forma. Então não tem como algo que não é bem definido ser algo divino. Porque Deus não é um Deus de confusão. Né? Não existem várias opiniões. A letra ela é clara, assim. A gente precisa interpretar ela, mas não existe um sim, sim, não, não. Ok. E nós não vemos, em momento algum, o Senhor Jesus dando nenhum tipo de autoridade a essa Torá oral que já havia na sua época, né? Exatamente. E esse foi o maior questionamento e confronto que Jesus fez a eles, né? As regras de homens que eles colocavam sobre as pessoas, fardos pesados que eles colocavam sobre as pessoas e que impediam ela de chegar até Deus. E até hoje é dessa forma. Quando eu convivia no meio dos judeus ortodoxos, e uma coisa que eu quero deixar muito claro é que eu tenho muito respeito pelo judaísmo ortodoxo, porque eu conheci pessoas muito sinceras nesse meio e que realmente amam a Deus, mas que estão cegas espiritualmente e que estão presas a regras. Então, por exemplo, você tem o Shabat, e aí no Shabat você não pode, a Bíblia fala que você não pode acender fogo no Shabat. Isso, inclusive, é uma contestação dos caraítas. Para os caraítas não tem esse costume, esse ritual de se acender velas de Shabat para convidar o Shabat para entrar em casa ou para abençoar o Shabat. Para eles, se Deus falou não acender fogo, é não deixar nenhum fogo aceso no Shabat. Não deixar um fogo preparado antes. Ou então você tem o cozimento. Hoje em dia existem várias coisas que foram criadas para que o judeu pudesse ter o conforto das coisas dentro do Shabat sem tecnicamente violar essa lei. Então, por exemplo, a energia é algo que está conectado para eles a como se eles estivessem criando algo. Então, o judeu não pode ligar e desligar a luz, ele não pode andar de carro, ele não deve andar de elevador, ele deve preferir escadas. Aí você tem hoje prédios de apartamentos que têm elevadores que, para o judeu não precisar apertar o botão, o elevador vai parar de andar e andar, em vez de ele ter que pegar a escada. Ou então ele deixa a luz acesa da sala sem mexer e deixa do quarto já apagado. Ou algo que faz com que o alimento fique quente o Shabat inteiro e ele não precise apertar nenhum botão. É algo que é colocado antes do Shabat para que ele tenha isso durante o Shabat sem se comprometer. Então são várias regrinhas que não esclarecem o caráter de Deus e que não tem nada a ver com aquilo que Deus exigiu e não tem explicação alguma. E faz com que as pessoas elas estejam debaixo de um automático, sem se relacionar com Deus e sem entender quem Deus é. E isso foi uma coisa muito boa dos caraítas. Eles falam, não, em vez de olhar para tudo isso, a gente tem que voltar para as Escrituras. São as Escrituras, aquilo que Moisés recebeu no Monte Sinai como lei, o Pentateuco, e aquilo que os profetas nos trouxeram, aquilo que os escritos nos trouxeram, que vai definir como nós devemos nos relacionar com Deus. Existe também uma diferença, por exemplo, na liturgia dos cultos deles. Os caraítas, eles têm as próprias sinagogas deles em Israel, eles são reconhecidos como um grupo de judeus, diferente dos judeus messiânicos, que os rabinos, eles
tentam várias vezes tentar dizer que se você é um judeu e você reconhece Jesus como Messias, você enxerga Jesus nas profecias messiânicas, você não pode ser mais considerado um judeu, porque você estaria trocando de religião, você agora teria que ser chamado só de cristão. Diferente do judeu messiânico, os judeus caraítas, eles são respeitados como judeus, eles continuam sendo judeus, mesmo rejeitando a tradição oral, e eles têm nas sinagogas o culto deles, que tecnicamente é focado mais nos textos proféticos e nos salmos, diferente de uma sinagoga tradicional, que tem as próprias rezas e tudo mais. Nossa, é interessante. E se os judeus que seguem aí a Torá oral, o Talmud, se quebrar qualquer uma dessas regras que você colocou aí do dia a dia, já está aí cometendo, segundo o judaísmo, aí, um pecado, né, e violando aí a lei, né? É o que o Senhor Jesus, o que a palavra de Deus fala, e você já comentou, né? Regra sobre regra, preceito em cima de preceito, dificultando ainda mais, né, a prática, né, e o cumprimento aí daquilo que Deus verdadeiramente deixou. Agora, se os judeus, os caraítas, né, eles não seguem então aí a tradição oral ou a Torá oral, eles têm então um estilo de vida diferente, a sua fé ela é estabelecida de forma diferente, né? E onde eles estão, além de Israel, não deve ser um grupo muito grande, né, de caraítas que existe no mundo, né? Não, os caraítas, eles são um grupo bem pequeno, cerca de 30 a 50 mil pessoas que seguem esse movimento. 90% deles vivem em Israel, e apesar de que a gente mesmo falou que eles são reconhecidos como judeus, mas é um grupo silenciado, assim, né? Ninguém fala deles, porque ninguém quer dizer que existem judeus que tiram a autoridade da Torá oral, né? Que é todo o argumento rabínico para todos os debates rabínicos, aquilo que eles defendem, as teorias deles e a forma como eles encontram para poder rejeitar Jesus, e também para dizer que a única forma de você seguir o judaísmo é segundo a tradição oral. Agora, bom, os judeus caraítas, rejeitando então a Torá oral e seguindo apenas é uma forma de dizer, né, mas é tudo, né, o Antigo Testamento ou o Tanar, eles têm um caminho aí aberto mais próximo, né, para de fato conhecer aí pessoalmente o Deus a qual eles invocam e o próprio Senhor Jesus, né, mas ainda permanecem cegos, como você mesmo colocou, porque, embora se debruçam e tem como regra de fé e prática o Antigo Testamento, eles não chegam a Deus, porque o próprio Yeshua, o Senhor Jesus disse, né, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, então não tem como chegar a Deus sem passar primeiro pelo Messias, pelo Senhor Jesus. Mas fazendo essa observação, que é importante, né, eles se fixarem tão somente no Tanar, há alguma relação aí com o judaísmo messiânico? Dá para se estabelecer uma ponte? O que dá para a gente falar aí a respeito dessas duas vertentes aí? Judaísmo messiânico, que crê que Jesus é o Messias, e os caraítas, que embora não creia que Jesus é o Messias, eles seguem tão somente aí as escrituras do Tanar. Há uma esperança muito boa nisso, em alertar os judeus para se voltarem para as escrituras, né? Para os caraítas, você pega as escrituras e você é suficiente para você interpretar você mesmo, você não precisa seguir aquilo que outra pessoa diz para você, você não deve se prender àquilo que outra pessoa diz para você, e deve confrontar isso e questionar segundo o que o próprio texto bíblico diz. Mas ainda assim, embora exista essa teoria, né, a prática ela é um pouco diferente. Existem coisas boas que o caraísmo já rejeitou totalmente. Por exemplo, você tem hoje o judeu, ele segue o calendário judaico diferente do que era o calendário bíblico.
E isso trouxe vários problemas, né? Um dos pontos que os caraítas eles questionam o judaísmo rabínico é isso. Eles acabam celebrando, por exemplo, Pessa, muitas vezes atrasados 1 ou 2 dias, porque eles não consideram mais o calendário lunar e eles não se atentam mais à maturidade da cevada, né? Eles pegaram um cálculo matemático para que todo judeu ao redor do mundo celebrasse no mesmo dia e pararam de olhar para aquilo que Deus colocou de observação para entender os tempos, os dias e os meses. Outro exemplo disso a gente está chegando agora em setembro, né? A gente vai ter o Rosh Hashanah, o Rosh, né, que é a cabeça Hashanah do ano, que a gente chama de Ano Novo Judaico. E os judeus de todo o mundo hoje em dia, né, eles seguem essa tradição. É uma celebração muito bonita, mas ela não é bíblica, né? Ela foi colocada pelos judeus que vieram da Babilônia em cima da festa de Yom Shofarot, que é a festa das trombetas, que era não uma celebração, né, mas uma santa convocação para que os judeus eles entrassem em um tempo de arrependimento, de busca a Deus, que é um tempo que antecede o Yom Kippur, que é o dia da expiação. Você tem aquela janela, né, do que Maimônides chamou de os 10 dias temíveis, de preparação para esse tempo. E aí o judeu foi lá e colocou um ano novo no meio disso tudo, e os caraítas eles rejeitam isso completamente, porque na Bíblia a contagem dos anos começava em Pêssah, que foi quando o povo judeu saiu do Egito. Então, quando a gente vê essas contradições, a gente consegue trazer para um judeu, olha só, existem judeus, né, que eles não creem em Jesus, mas eles mesmos questionam isso que está sendo trazido pelas regras rabínicas, pelas tradições rabínicas, e eles falam, você é capaz de ler as escrituras e de entender as escrituras. Isso é uma esperança, né? Que nem quando eu tive o meu encontro com Jesus, eu peguei a Bíblia e eu comecei a ler as escrituras por mim mesma e a comparar os versículos, ver se não existia nada alterado, ver o que estava acontecendo, e os textos bíblicos me levaram até Jesus, não somente as minhas experiências, mas os próprios textos bíblicos. Agora, ainda que haja todo esse discurso de que você deve ir até as escrituras, todo o argumento do porquê, né, a gente não pode atribuir uma divindade, uma autoridade divina à Torá oral, ainda assim, se você pegar os textos proféticos, os textos messiânicos, as profecias messiânicas, eles ainda vão falar de acordo com as interpretações rabínicas. Então, por exemplo, Isaías 53 não é sobre o Messias, Isaías 53 é sobre Israel. Mas por que os caraítas pensam dessa forma? Da onde veio esse pensamento? Da onde surgiu esse pensamento? Então é sempre assim, por que você pensa o que você pensa, né? Quando que chegou a primeira informação para você pensar o que você pensa? Será que a sua interpretação realmente vem de você parar e estudar a Bíblia do começo ao fim? Outro perigo que a gente vê é quando as pessoas, isso o cristão também pode cometer esse erro, pegar um texto isolado e interpretar, pegar um texto fora de contexto, né? E interpretar de uma maneira para o seu próprio benefício, em vez de pegar e ler do começo ao fim, né? A Bíblia tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Então, eu preciso parar para estudar ela inteira para poder chegar a uma conclusão do que simplesmente pegar um texto como Isaías 53 e falar assim, aqui é sobre o servo sofredor, Israel não tem como ser o Messias. Interessante. E me veio agora na mente, alguns fazem aí uma associação dos fariseus com os rabinos, como nós temos hoje, né? Os rabinos, eles é uma linhagem que vem dos fariseus, há uma certa ali, meio que longe, mas uma certa associação com os fariseus. Dá para afirmar, então, o outro lado, de que os caraítas seria aí uma linhagem que viria aí dos saduceus ou não? Ao passo de que também os saduceus eles rejeitavam a tradição oral. Dá para fazer alguma associação, sabe alguma coisa a esse respeito? Ou não tem nada a ver, não tem nada comprovado em relação a isso? Eles não são um fruto direto dos saduceus. Não é que eles mudaram de nome, ou o movimento mudou de nome. Eram saduceus e agora viraram os caraítas.
Mas eu acredito que da mesma forma que existiam homens judeus que rejeitavam essa tradição oral, se opunham a isso, Deus sempre levantou pessoas que iriam confrontar tudo isso e como a gente disse aqui, é uma esperança, né? É uma esperança para tirar as pessoas da cegueira de que a forma de se cumprir o judaísmo é segundo o judaísmo rabínico. Mas não tem nada dizendo que foi uma sucessão direta, né? O que a gente lê sobre os caraítas é que realmente começou através de Anam ben Davi na Babilônia no século VIII. Muito bem. Nesses minutos finais aqui, Regina, eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente aí como é que tem sido o seu trabalho missionário a partir daí dos Estados Unidos, de onde você mora. Eu acho difícil você já ter encontrado aí talvez algum caraíta, né? Mas você está rodeado aí de judeus conservadores, ortodoxos, judeus secularizados também. Conta pra gente um pouquinho aí das suas experiências, como tem sido aí os últimos dias, aí, as últimas semanas, as últimas oportunidades que você tem de testemunhar de Jesus ou discipular judeus em treinamento aí. Bom, eu tive a grata surpresa quando eu me mudei para o apartamento que eu estou hoje de ter vizinhos judeus aqui morando comigo. Inclusive, a minha vizinha de porta é uma judia messiânica também. E eu descobri isso quando eu fui compartilhar Jesus com ela e compartilhar a minha história. Mas realmente aqui, bom, eu não encontrei nenhum caraíta, eu estou à procura deles, mas o movimento Rabada é muito forte nos Estados Unidos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é o movimento Rabada no próximo programa. Tem sido um desafio muito grande, principalmente porque o antissemitismo tem crescido muito nos Estados Unidos, ao redor do mundo inteiro, né, desde o 7 de outubro, mas os Estados Unidos têm enfrentado momentos muito difíceis. Muitas vezes, eu digo como neta de sobrevivente do Holocausto, eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas muitas vezes eu sinto um pouco de receio, de medo de andar com a minha estrela de Davi na rua. A gente ouve às vezes comunicado pedindo para os judeus não andarem com símbolos judaicos nas ruas, não estarem mais com mezuzá na porta. Isso é muito triste. E não só com os judeus também, né? A perseguição tem alcançado os cristãos também. Hoje foi um dia muito triste, porque ontem a gente teve a morte do Charles Pick, que defendia, né, politicamente, né, a direita, mas que primordialmente ele sempre defendeu o evangelho. Eu acredito que ele foi morto não simplesmente por ter sido um cara de direita, mas por ter defendido o evangelho, por ter pregado o evangelho com muita bravura. Então, a gente está num tempo de uma batalha espiritual muito forte no mundo e que a gente precisa de muita oração, tanto como cristãos, quanto também em relação à proteção aos judeus pelo antissemitismo, e para que Deus use esse tempo para que os judeus tenham encontros com o Senhor, né? Para que Deus use esse novo momento de perseguição para que o evangelho seja pregado e os olhos deles sejam abertos e o Senhor consiga alcançar o coração deles. Amém, Regina, muito bem. Então fica aí já aí uma lição de casa para nós, né? A gente sempre incentiva aqui a intercessão pelos judeus, pelos não judeus também, né? Todos aqueles que precisam reconhecer Jesus como Messias, que ainda não tiveram encontro pessoal com o Senhor. Fica aqui a nossa o encorajamento, né, para seguirmos orando, como diz o Salmo 122, orar pela paz de Jerusalém, pelos judeus ao redor do mundo. Que Deus abençoe você aí nesse ministério tão bonito. Deus abençoe, proteja, guarde aí, que você seja sal e luz dentro da sua própria comunidade aí, né, dentro da comunidade judaica, como para todos aqueles que Deus colocar aí no caminho e na vida de vocês. E mais uma vez aí, obrigado, Regina, por estar conosco em mais um programa aqui, Israel para Jesus. Obrigado, pastor, sempre uma honra para mim. Deixa um abração pro Douglas. E para você também aí, quero deixar aí um grande abraço para você e toda a sua família. Que Deus te abençoe grandemente, com muita paz, com muita shalom. E Deus abençoe. Até o nosso próximo programa.